aparecendo aqui no meu telão. Gente, eu adorei essa interação aqui com vocês. Boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde, uma ótima tarde para você que está assistindo a gente também. Carol, já vou te fazer uma pergunta. Hoje a gente tem um assunto muito gostoso para tratar aqui no Falando Nisso. A gente que é de comunicação talvez tenha mais facilidade. Por exemplo, você teria o sonho, a vontade de escrever um livro, Carol? Nossa, que pergunta legal. Sabe que eu gosto muito de ler, mas eu nunca pensei nisso, sabe? De escrever o meu próprio livro. Eu acho que seria algo bem difícil, né? Mas quem sabe futuramente. Você tem essa vontade? Você, Lucas? A gente conversou sobre isso hoje de manhã. Na verdade, eu escreveria algo assim, não um livro, uma história, mas eu adoro poemas, então eu me arriscaria. Sim, a ter um livro de poemas. Boa tarde para você que está em casa, boa tarde agora também, Carol. Eu falei que até vontade tenho, eu só não tenho tempo, gente. Eu acho que é uma coisa que vai demandar tempo também. Mas olha, eu fiquei feliz, de estar junto com vocês no estúdio. É a primeira vez que eu apareço no estúdio de jornalismo, que chique, gente. Amiga. A gente está no estúdio Nossa, F. Nossa, eu tô muito de falando nisso. De falando e eles nisso. estavam no estúdio B, mas eu adorei, gente. Gostei bastante mesmo. Aliás, o programa de hoje vai ser sobre isso. Você que tem vontade de escrever, por onde começar, passo a passo para você. E também tem muita informação. O Falando Nisso Band está no ar. Desconto no imposto de renda, benefício para motoristas de aplicativo e táxi. A regra não inclui outros rendimentos caso o motorista exerça atividades paralelas. Nesses casos, os ganhos precisam ser calculados à parte, depois do motorista ter aplicado o desconto dos 40%. Renda comprometida, inadimplência dispara entre idosos. Boa parte das histórias segue um padrão. Geralmente começa com o idoso pegando um empréstimo consignado, aquele com desconto em folha. Mas aí o cobertor fica curto para pagar as outras contas. E as dívidas se acumulam. Senha de streaming, compartilhamento com dias contados. O comunicado imediatamente gerou diversas dúvidas por parte dos usuários. Entre elas, como será feita a identificação do cliente regular, que em viagem, por exemplo, está utilizando a plataforma remotamente. O Procon em diversos estados notificou a Netflix a prestar esclarecimentos. Em teste no Brasil, tratamento revolucionário contra o câncer. Na próxima etapa do estudo, a modificação das células será feita por laboratórios do Instituto Butantan, na capital paulista, e da Universidade de São Paulo, no interior, em Ribeirão Preto. Se tudo der certo e os resultados continuarem promissores, o novo tratamento poderá estar disponível no SUS daqui a 2 anos. E no estúdio vamos entender como sua história pode se transformar em um livro. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio. O Falando Nisso Band começou. A gente começa então o nosso programa sempre com a nossa mensagem do dia. E essa, amigo, eu resumo assim como quando a gente tá com alguém, a gente tem que ter o quê? Parceria, não é verdade? É mais ou menos sobre isso que fala a mensagem do dia. No relacionamento, tudo deve ser dividido, as alegrias e também as dificuldades, né? Senão não dá. Com certeza, porque estar junto, gente, somente nos bons momentos, é sinal de fraqueza para quem tá junto de você. Então preste muita atenção. Se você vê que a pessoa foge na hora que o negócio aperta ali, ó, aperta, né? Por favor, sabe, se respeite e comece a analisar se essa pessoa tá ali para você 100%. E na hora de beber, de sair para comemorar, de beijar na boca, tudo é muito fácil, né? É normal. Mas na hora de você estar ali, ó, na dificuldade, né? Você tem que ter alguém perto de da você. Vida. Alguém que assuma também todos os seus lados, né? Porque a gente é assim, a gente é alegrias e tristezas, né? Sempre, ninguém Vitórias é só e alegria. dificuldades, não. Porque quem fala que é só alegria, gente, na verdade deve ser a pessoa mais triste do mundo, que não tem a coragem de assumir o que realmente é. Nossa, amigo, você tá tá bom? inspirado hoje. Hoje eu tô demais até, tô até insuportável de tão inspirado. Meu Deus! É por causa do assunto, entendeu? Esse negócio de livro, entendeu? Aí eu já tô querendo criar o meu livro, a gente já explica pra vocês. Hoje é dia de resultado. Nossa, é verdade. Gente, Quanto acabou tempo, hein, maio. gente? Dia A gente tá 31. falando, né, amiga, do prêmio, que vai ser dia 31. 2 prêmios, Chegamos né? no dia. Esse primeiro, então, que é o Polipet Ortovip,
Pra Milena, tá aqui, ó, Mileninha. Ela vai ganhar, então ela ganhou, ela fez tudo certinho, viu? A produção mandou aqui pra mim. Ela seguiu falando nisso, seguiu a Polipet, a Ortovip também, e ela ganhou então, amiga. Agora a gente vai pro resultado das cadeiras da Sicredi. Sabe aquela foto super interessante que a gente tirou, divertida, eu e Luquinhas? Essas aí, ó. Essas cadeiras vão para Manuela Medina, 6789 é o Instagram dela, né? Parabéns, viu, Manuela? Pode vir buscar aqui na Band. Perfeito. São suas essas cadeiras, aproveite. Legal, né? Bacana. Parabéns mesmo. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso resultado parcial da enquete que tá lá no nosso Instagram, @Falando Nisso Band, com 2 perguntinhas. Primeira, você já teve vontade de escrever um livro? Meio a meio quase, amigo. 45% dizendo que sim, 55% dizendo que não. É porque às vezes a gente não quer escrever porque não sabe nem por onde começar também, É verdade, né, gente? não é fácil. Sabe qual é o passo a passo para publicar um livro? Aí ninguém está sabendo, 100% dizendo que não. Porque muitas pessoas sonham em escrever um livro para contar experiências, seja da vida, do dia a dia, ou para ensinar algo também diferente sobre a profissão, pelo que ela vive no dia a dia também, né? Então, passar todas as ideias da cabeça para o papel é uma tarefa que precisa de organização, técnica e, claro, saber escrever. Hoje o nosso tema é esse, né? Como escrever um livro. E a nossa convidada é a Tati Laconelli, especialista em publicação e edição de livros. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, bom dia, boa tarde Boa já, tarde. né? Boa tarde. Vamos Obrigada. falar bastante sobre esse tema, né? Qualquer boa história pode ser uma história interessante para um livro? Pode. Qualquer história, toda história vale um livro, né? Eu costumo dizer. Tanto que você vê pessoas muito jovens que lançam autobiografias, você vê empresários, você vê várias pessoas normais que passam por desafios, por dificuldades, porque a sua história tem a força de ajudar muitas outras pessoas, né, em diferentes situações. Então, qualquer história vale sim um livro. Legal. Então a gente quer saber pelo nosso WhatsApp, para você participar e conversar com a gente, o seguinte: qual história da sua vida você poderia contar num livro? Que momento? Seja sobre trabalho, relacionamento, o que você acha que é bacana você compartilhar? A gente quer saber, tá bom? Pode mandar aqui no nosso contato. Só não precisa escrever um livro, tá? Nesse Porque eu só vou ler uma Seja partezinha. sucinto. Vai ser que só é uma das características também. A gente tem que saber peneirar, né, amigo? Na hora de escrever o livro. Olha só, vamos pensar um pouquinho em papéis, então, importantes nesse momento de você escrever um livro. Existe uma pessoa chamada editor. O que um editor de livros faz, para a gente entender? Um editor de livro primeiro identifica uma boa história, né, um bom conteúdo que vá ser transformado num bom livro, né? Depois o editor trabalha esse conteúdo, porque nem sempre ele vem completamente pronto, então você precisa fazer ajustes, precisa ajustar o texto, precisa organizar às vezes melhor as ideias. O editor também vê, por exemplo, se tem capítulos muito compridos, se estão numa ordem certa, cuida da parte da diagramação também, do design, que é importantíssimo, a revisão, né, a revisão final para o livro não sair com erros de gramática, de ortografia, ou seja, cuida da ideia até o arquivo estar pronto para a publicação. A gente Esse fala é o trabalho que do editor. O livro está pronto, meio que nasce um filho mesmo, Com né? certeza. Porque é muita dedicação, né, Tati? É bastante dedicação, assim, é bastante trabalho. Tem várias formas de fazer isso, que dá para você fazer de uma forma mais fácil, mais prática, mas é uma dedicação, não dá para, vou brincar de escrever um livro, né? Tem que Ô, Tati, o seu sobrenome é Iaconelli? Iaconelli. Ah, então tá bom. Eu falei L.A., Laconelli. Gente, normal. é Iaconelli, tá bom? Já me falaram aqui, Águida, Iaconelli. Ô, Tati, vamos lá. Para quem gostaria de escrever um livro, né, mas não tem aquela organização, por onde começar a tirar aquele novelinho ali? Eu sempre oriento meus clientes. Primeiro você pode fazer um contato comigo, que eu vou te orientar aí mais pessoalmente, né, mais de perto. Ou, se antes disso você já quiser ir organizando, você destaque, coloca numa folha de papel mesmo os principais pontos ali que você quer falar, que você não pode esquecer da sua história. Então você quer falar da sua infância, você quer falar de algum momento difícil que você passou, enfim, vai colocando os pontos principais como se fossem os capítulos do livro.
Tem que E escrever aí, mesmo. Ter um caderno. marcando numa folha, num computador, enfim. Você gosta mais de folha ou é que você é editora, né? Fazer tudo no papel, nossa senhora. Eu gosto de folha. Você gosta de folha, né? Eu tenho vários caderninhos. Eu tenho o caderninho das reuniões, eu tenho o caderninho dos cursos, eu tenho o caderninho... Nossa, eu tenho vários caderninhos. Adoro. Perfeito, viu? Tem umas participações aqui já também que eu já vou mostrar para vocês, de pessoas comentando sobre o livro, né? A Adriana comentando aqui, ó, gostaria de escrever sobre meu casamento após 30 anos distante do meu pai, o reencontrei. Meu Deus! Ela é de Caraguatatuba, seria uma boa história com certeza, viu, Nossa, Adriana? Adriana, que legal. Lindo, né? A outra aqui, amo vocês, obrigado, meu amor. O que eu gostaria de contar no meu livro, como criei meus filhos sozinha. Excelente história. Esse é de Muitas arrepiar. mães, né? Muitas mães iam se identificar, Com certeza. iam querer ler com certeza também. Obrigado pelos elogios também, que bom que você sempre está com a gente, né? Vamos pensar um pouquinho sobre quem queira falar sobre, não algo pessoal, porque a gente vê aqui duas ideias de vivências, né? Um relacionamento que não deu certo, depois reencontrou, e uma mãe com muita garra aí que venceu as dificuldades e criou os filhos. Mas se a pessoa trabalha numa área, por exemplo, eu trabalho em comunicação. Se eu quiser escrever um livro falando em alguma experiência minha da comunicação, passando até alguma informação, é possível a gente usar isso? Muito. Hoje eu tenho feito muitos livros tanto de desenvolvimento pessoal quanto para algumas áreas, né, específicas e profissões, onde o autor quer distribuir aí e ampliar divulgar, né, o seu conhecimento mesmo. Então você vai pegar todo o seu conhecimento em comunicação, no caso, e vai transformar num passo a passo, vai transformar num material onde as pessoas vão poder ter mais conhecimento e compartilhar aquilo com você. É muito legal, tanto na área de medicina, é muito comum, como eu disse, desenvolvimento pessoal, de várias áreas, é possível sim transformar o conhecimento em livro. Acaba sendo uma forma, por exemplo, também de empreender, né? De se posicionar dentro de um mercado. Perfeito. O livro pode ser estratégico também, livro não é? Muito estratégico. É, porque te dá autoridade. Se Eu você digo publicou que- um livro, nossa, aquela pessoa tem alguma experiência em alguma área. As Algo pessoas pra falar, normalmente falam assim, mas não dá para viver de escrita, não dá para viver dos royalties, por exemplo, da venda de um livro. Realmente, se for contar só com a venda do livro através das livrarias, é difícil, mas tudo que o livro proporciona em termos de autoridade, de reconhecimento, de divulgação mesmo, dá para viver muito bem vendendo livro. Gente, que legal, né? Muito bacana também. Então, vou deixar aqui algumas perguntinhas que a gente pode responder no próximo bloco. Qualquer pessoa é capaz de escrever um livro? O querido mandou aqui. Quem é a pessoa que pode me ajudar nisso? Outra dúvida, posso escrever um livro da minha empresa? Olha. Já já a gente reforça para vocês, tá bom? É isso, vamos para o nosso bloco de notícias e com uma que realmente, ó, a gente tem que ser rápido para quem não fez, imposto de renda. Hoje é o último dia, tá? Então, atenção. Atenção também para os motoristas de aplicativos e taxistas, que tem 40% de desconto no imposto de renda. Que bacana, gente. Isso para compensar, então, gastos com a manutenção do carro e também combustível. É o último dia para declarar o imposto de renda. A Kátia, que é motorista de aplicativo há 6 anos, está tranquila. Já fez a declaração e ainda conseguiu desconto. Você tem a parte anual todinha, você só baixa, ela vem em arquivo PDF, você encaminha para o profissional que vai fazer ou se você vai fazer. Motoristas de aplicativo e taxistas autônomos têm direito a descontar 40% dos rendimentos tributáveis recebidos das corridas na hora de declarar o imposto. Mas para isso é preciso fazer contas. O desconto de 40% é sobre o total das receitas somadas. Se o valor restante de tudo que recebeu no ano for maior que R$ 28.559, é preciso declarar. A regra não inclui outros rendimentos caso o motorista exerça atividades paralelas. Nesses casos, os ganhos precisam ser calculados à parte, depois do motorista ter aplicado o desconto dos 40%. O aplicativo normalmente fornece qual foi o valor da renda anual que ele teve, retira daquele valor 40%, que é dado como despesas gerais, presente a declaração e evite problemas de multas futuras. É, com certeza. Só para a gente lembrar, hoje começa também a restituição do primeiro lote de quem já declarou. Cerca de 72 mil pessoas, 72 mil contribuintes do Vale do Paraíba, vão receber já neste primeiro lote.
Olha só que bacana, um montante que chega a quase 116 milhões de reais. Excelente, gente. A gente também levantou que quase 35 mil pessoas da região ainda não declararam. A gente sabe que isso é um número alto e que a gente precisa, então, alertar esses atrasadinhos que hoje o relógio para quando? 23h59, para você dar conta dessa declaração. Ainda dá tempo, mas não fique esperando mais ainda não, porque agora você já está bem atrasado mesmo, viu, gente? O bonde já está indo já. Corre para pegar ele. Tem que ele sair já correndo. passou já, viu? Bom, no próximo bloco a gente vai conferir também que a inadimplência entre os idosos disparou. Infelizmente, a gente vai te contar tudinho daqui a pouco, depois do intervalo, e também vamos voltar com o nosso assunto do dia. E aí, já quis escrever um livro? Sabe como? Fique ligadinho, daqui a pouco a gente te explica. Estamos de volta. Agora a gente deixa um pouquinho o nosso assunto do dia de lado, que é como escrever um livro. Por quê? Toda quarta-feira, a Fundação Vale Paraibana de Ensino vem trazer e abordar temas e conteúdos muito relevantes. Inclusive, a gente estava batendo um papo já com o nosso entrevistado. A gente recebe, então, o professor doutor Jonas Boni, docente e pós-graduado, né, em psicanálise da Univap. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Doutor, vamos explicar, então, né, o que é a psicanálise? Bem, a psicanálise é uma disciplina criada por Freud em 1900. Ela tem uma proposta diferente da medicina ou mesmo da psicologia como um método de tratamento, mas também de investigação. Então a gente pode dizer com tranquilidade que a psicanálise é uma ciência sobre o homem, sobre o sujeito humano, né, digamos assim. Incrível, né? A gente pensa em psicanálise, já pensa em terapia, por exemplo, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente como que ela é utilizada em diferentes áreas profissionais. São duas perguntas, né? A psicanálise, ela de fato é mais conhecida como o pensamento clínico, aquele do divã, né? Em termos de lugar social, isso ficou mais conhecido, inclusive, pela televisão e filmes. De uns 30 anos para cá, a gente começou a entender que a psicanálise como um recorte sobre o homem, mas também sobre a sociedade, ela permitia novas inserções, que é o que a gente costuma chamar de psicanálise em extensão. Então a gente tem um psicanalista trabalhando em instituições de saúde, de educação, do esporte. Quer dizer, por ser um método, um método que pode ser aplicado em diferentes lugares. Bem, o que seria de diferente, por exemplo, de uma terapia no sentido da psicologia? Isso que eu queria fazer, essa comparação, né, entre ir ao psicólogo e ir ao psicanalista. Isso, eu digo que poder diferenciar essas duas lógicas tem um pressuposto teórico, né? Um psicanalista, ele se baseia numa teoria diferente da teoria do psicólogo, né? Bem rapidamente. O psicólogo entende que todos os processos, eles derivam da consciência, como se a gente pudesse ter domínio e autonomia pelo modo como a gente age no mundo. O Freud, ele propõe que isso não é 100% verdade, que tem uma razão inconsciente que nos determina. Ela é mais profunda, então? É uma análise mais profunda do ser humano? Podemos dizer que, de certa forma, sim, né? Tem uma passagem num texto do Freud que ele inclusive discute sobre a possibilidade de um leigo entender a psicanálise, que ele diz que o psicanalista trabalha como se fosse um químico, que ele recebe aquele material e ele faz uma análise dos componentes, dos elementos e das interações entre eles. Bem, o que a gente faz com isso, né? Permite que esse elemento químico possa ser utilizado de diversas formas. Agora, quem tem interesse de estudar, até conhecer um pouquinho mais, se aprofundar, qual dica que você dá também sobre o assunto de psicanálise? O que é interessante é que em nenhum lugar, né, quer dizer, no Brasil e grande parte do mundo não há uma formação de graduação em psicanálise. Então, você pode, desde que tenha uma graduação, fazer um curso de especialização ou de formação, né? Por exemplo, aqui em São José dos Campos tem um curso de pós-graduação na Univap, que é Psicanálise, Teoria e Técnica, que tem duração de 2 anos. E nesse curso a gente faz uma apresentação teórica, né, de
como nasceu, quais são os autores, quais os fundamentos e toda uma discussão de como que seria a parte prática de ser um psicanalista, né? A grande questão é quem que autoriza alguém a ser um psicanalista, né? Porque o psicólogo, você conclui a graduação de psicologia, você sai com um diploma. Com a psicanálise é um pouco diferente, né? Isso renderia, inclusive, talvez em algum outro momento, uma conversa mais aprofundada, mas é isso. É possível se tornar um psicanalista sem que você tenha uma graduação em psicologia, por exemplo. É interessante que eu acho que geralmente as pessoas que fizeram humanas devem se interessar mais, né? Por essa graduação, seria graduação? Não, seria uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Ou especialização, ou mesmo cursos de formação. Graduação não existe. Mas é que é interessante a tua pergunta, Águida, é que, por exemplo, formados em letras, em filosofia, em jornalismo, biologia. No curso, nós tivemos, inclusive, matemáticos e engenheiros. Ah, é? Meu Deus, será que eles se entenderam? Tão práticos, né? Tão exatos. Pois é, mas existe um autor, um psicanalista, que é o Lacan, inclusive aqui é um estudo, que ele se apoia muito na matemática para poder formular as teorias dele. Então, é ótimo ter um engenheiro no curso. Muito bacana, né? Aliás, gente, para você ter outras informações também, é só você buscar aqui, estão todos os contatos, para você buscar essa informação sobre esse curso incrível. Obrigado, professor, pela presença aqui. A gente agradece, viu? Até a próxima. Até. Olha, a inadimplência entre os idosos deu um salto no Brasil, infelizmente. Pois é, cresceu bem acima da média. São 35 mil em dívidas só com o condomínio. Fora os outros credores que não param de ligar para cobrar o Paulo Roberto, de 62 anos. A minha cabeça, nem o meu corpo todo não funciona mais direito. Eu choro todos os dias. Boa parte das histórias segue um padrão. Geralmente começa com o idoso pegando um empréstimo consignado, aquele com desconto em folha. Mas aí o cobertor fica curto para pagar as outras contas. E as dívidas se acumulam. Uma pesquisa mostra que o número de inadimplentes na terceira idade vem crescendo mais rápido que nas outras faixas etárias. São quase 13 milhões de pessoas com mais de 60 anos com dívidas atrasadas. Um aumento de 33% nos últimos 4 anos. É quase 3 vezes mais que o avanço da inadimplência média da população. Os idosos devem, em média, R$ 4.360. E as dívidas são principalmente com serviços básicos, como água, luz e gás. Mas como sair do vermelho nesse cenário de inflação e a taxa de juros nas alturas? Uma dica é tentar renegociar, direto com as empresas ou nos feirões e plataformas de negociação. Além de buscar a melhor renegociação para a sua dívida, começar por aquela que tem uma maior taxa de juros. O Tércio, de 68 anos, que deve cerca de R$10 mil ao banco, já sabe o que fazer com o adiantamento do 13º. Pagar os valores negativos. Aí depois começa de novo esse ciclo, até o próximo. Tá certo, né? Pensando um pouquinho em nossa região, e pegando dados que não é apenas para idosos, estima-se que cerca de 600 mil pessoas estejam inadimplentes aqui no Vale do Paraíba. O maior número de casos está em São José dos Campos, com pouco mais de 253 mil pessoas. Em seguida vem Taubaté, com aproximadamente 109 mil pessoas. Realmente não é fácil, né, a gente organizar a vida financeira, mas quando a gente cai nessa situação, tem que fazer como aquele senhor, né? Foi o último a dar entrevista. Pega o 13º e quita o máximo de dívidas que você puder. Esse dinheiro da restituição que a gente acabou de falar, que vai voltar agora, hoje mesmo, para o primeiro lote, né? Com certeza. Use isso, então, para sair, de repente, dessa situação. Voltando aqui para o assunto do dia, a gente está aprendendo um pouquinho sobre como publicar um livro. Um assunto que para você que é empresário ou no dia a dia também tem vontade de contar suas experiências, ensinar algo. Para você também que tem uma boa história de vida, a gente viu inclusive aqui alguns depoimentos, então quer participar com a gente? Quer mandar, falar assim, olha, eu escrevi um livro sobre tal assunto? Só mandar pra gente pelo 99716-7989. A nossa entrevistada especialista em publicação e edição de livros, que é a Tati Iaconelli. Tati, vamos lá, né? Vamos falar sobre o livro ainda como uma ferramenta de empreender, né? Como escolher, de repente,
um bom título, um bom visual para chamar a atenção. Isso é importante também. Você faz essa leitura, Com você certeza. conversa com o Como seu dizem, né, cliente. tem muitos livros que a gente compra pela capa. É, né? sim. Então a capa precisa ter um impacto positivo, porque não adianta ter um conteúdo incrível se a capa não chama atenção e muito menos o contrário, né? Assim, o conteúdo tem que ser incrível sempre, mas quando a capa já atrai o leitor e quando o texto também, o design do miolo, né, que a gente chama, também ele é mais intuitivo, ele tem mais espaço nas margens, ele tem, sabe, alguns destaques, facilita a leitura e, consequentemente, o livro acaba sendo mais lido do que um livro com outro tipo de design. Vou ler aqui algumas sugestões, então, que vocês de casa estão mandando pra gente pelo nosso WhatsApp, viu? Eba. Pode continuar mandando. Sua história, algo que você vivenciou, experiência. Que nem a querida Gilza Alves, ela disse que escreveria uma história da irmã dela que faleceu de câncer de mama e deixou 4 filhos pequenos. E hoje elas estão criando uma ONG. Linda história mesmo, viu? Olha que interessante. Fui no hospital, minha pressão estava alta, estava 22. Queria escrever sobre superação. Como eu criei meu filho sozinha. A Elani aqui também está comentando com a gente, viu? Olha só, escreveria a vida da minha mãe, se casou com meu pai algemado, separou ele algemado, ela faleceu, ele foi algemado, veio pela última vez no cemitério, coisa do destino, né? Que triste, né, amiga? Mas é uma história que pode ser superação. Nossa, Voltar para a perguntinha aqui que a gente deixou aqui, né, amiga? Olha só. Qualquer pessoa é capaz de escrever um livro? Quem é a pessoa que pode me ajudar nisso? Posso escrever o livro da minha empresa? Vamos responder as perguntinhas? Vamos, claro. Sim, qualquer pessoa pode escrever um livro. Você não precisa necessariamente escrever bem ou ter o hábito de escrever. Você precisa se organizar e ter uma boa orientação, que no caso, uma editora ou alguém que vai te acompanhar nesse processo. E você pode também fazer o livro, a segunda pergunta, né, para a sua empresa. Você pode ter um livro institucional, onde você queira presentear os seus clientes, presentear os seus parceiros, ou contando a história mesmo da empresa. É possível, sim. Ótimo. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, Tati, porque agora nós vamos para as nossas notícias regionais, para atualizar a gente, né, do que foi destaque no jornalismo pela Band Vale FM, hoje com William Jordão. William, você está aí já a postos para conversar com a gente? Agora sim, boa tarde. Prontinho, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas. Boa Muito tarde. bom para participar com vocês mais uma vez. Pois é, a gente vai falar sobre Ubatuba, né? Após a cassação da prefeita, agora ex-prefeita Flávia Pascoal, assumiu ontem à tarde o vice-prefeito, que é o Márcio Maciel, do PSB. Ele assume o cargo após a queda da prefeita, né, da ex-prefeita aí, e ele no discurso de posse disse que não é um momento de celebração para Ubatuba, não. Abre aspas, ele diz assim, olha, não há nada a se comemorar. A política de Ubatuba passa por um dos momentos mais difíceis e tristes da história, mas a vida é feita de recomeços, disse ele. A cerimônia aconteceu ontem à tarde na Câmara dos Vereadores de Ubatuba. Márcio Maciel tem 54 anos, é um comerciante, nasceu na cidade de José Bonifácio, o interior do estado de São Paulo, né? E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ele é solteiro, possui ensino fundamental, declarou ao TSE bens no valor de R$150 mil. Uma das preocupações da política lá em Ubatuba é se ele vai ou não demitir secretários ou se ele vai prosseguir com os projetos que já haviam acontecendo aí, já estavam acontecendo com a prefeita Flávia Pascoal. Ele disse que pretende manter sim a secretaria, pretende manter toda a estrutura da gestão municipal e deve sim continuar com os projetos. Lembrando que ele entrou junto com a prefeita Flávia Pascoal em 2020, depois de deixar o seu cargo como presidente da Associação de Ubatuba, Associação Comercial de Ubatuba, para concorrer às eleições, ganharam e agora ele então se transforma aí como chefe do Poder Executivo de Ubatuba, Águida. E vamos atualizar aqui informações também das estradas, né? A gente constantemente está informando os nossos ouvintes da Band Vale. Hoje um dia chuvoso, quarta-feira que amanheceu chuvosa, segue com chuva em vários pontos da rodovia Presidente Dutra, mas sem lentidão nesse momento, sem complicações nenhuma. A única complicação que o motorista encontra agora é no corredor Ayrton Senna, sentido São Paulo,
lentidão ali do quilômetro 20 ao 18 por causa do excesso de veículos. Atenção motoristas, bastante cuidado porque a pista está escorregadia. Chove bastante nesta quarta-feira. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, trânsito também tranquilo. Há neblina na serra. A chuva, pista molhada, o motorista deve tomar cuidado. Mesma condição das rodovias litorâneas, tanto a Oswaldo Cruz quanto a Tamoios. Bastante chuva, em alguns pontos chuva fina. O motorista tem que redobrar a atenção por causa da pista molhada. Águida e Lucas. Tá certo, meu amigo. Obrigado pelas informações. Excelente tarde para você. E a gente segue aqui o programa também, comentando com vocês o próximo bloco sobre esse compartilhamento de senhas de streaming. Sabe que é bem comum da Netflix? Eu mesmo faço isso com a minha família inteira, amiga. Mas esse hábito tá com os dias contados. É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. E tem mais sobre como você pode publicar um livro. Até já. Nossa entrevistada hoje é a Tati Iaconelli, especialista em publicação e edição de livros. Você pode mandar sua perguntinha então, ou seu comentário para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Tati, tem alguma tendência agora, ou de repente títulos que geralmente fazem sucesso e que você pode deixar aí como exemplo? Bom, o que eu vejo hoje é que títulos voltados para o desenvolvimento pessoal estão muito em alta. As pessoas estão no momento que estão buscando maneiras aí de viver melhor, de se desenvolver, de ter uma vida mais próspera, mais tranquila, né, com essa coisa toda pós-pandemia, burnout, tudo isso que a gente ouve dizer. Os livros de desenvolvimento pessoal estão sim muito em alta. Perfeito. Eu tô com algumas historinhas aqui, vou contar para vocês que eu achei incrível. Olha só, a querida falando, sou psicóloga e já faço atendimento online de pacientes vítimas ao câncer. Olha. Então ela gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Outra querida disse que conversando com o médico homeopata, ele quis saber da vida anterior, depois ela me explicou. E disse que ela falou que ele comentou que a história que ela contou daria um livro, então ela disse que daria um best-seller. Aí tem uma perguntinha para você, que Tati Iaconelli. Fiz um rascunho da minha autobiografia, o título é Sozinho na Multidão. Não sei como prosseguir para uma publicação. Você pode me ajudar? Muito, só me chamar. Mas como que a gente pode... Então, olha, ele fez o título e tem aqui. Qual que seria o próximo passo? Levar para alguém avaliar, fazer algum tipo de correção? Sim, se mandar o texto, enviar o texto, que a gente pode fazer primeiro uma análise crítica para saber aquilo que eu já falei, né? Que se o texto está coerente, se estão faltando, às vezes, algum detalhamento, alguma informação para ficar melhor ainda. E depois fazer esses ajustes e partir para a publicação. Você faz uma análise total, né, do material que, no caso, ela escreveu, ou de qualquer pessoa que gostaria de escrever. Mesmo que você não tenha escrito, se você já tem a ideia, se você já tem o que você quer falar, nós podemos estruturar essa ideia para que você comece a escrever e a desenvolver o seu conteúdo a partir disso. Em alguns momentos, você ajuda a redigir? Ou não? Sim, porque a às gente vezes pode ajuda, dar né, assim, claro. Às vezes a pessoa pode ter algum bloqueio, alguma coisa, não estou conseguindo fazer esse capítulo. Claro, a gente desenvolve junto, todo o processo a gente vai fazendo de mãos dadas. Excelente. Legal. Tem mais perguntinhas aqui e participações, vamos lá. Quero muito escrever um livro sobre minha vida, assunto sobre assédio sexual na própria família, bullying. Uau. Triste demais, é forte, né? E ela até comenta um pouquinho mais mesmo sobre essa questão de assédio sexual e também o problema de uma deficiência. E a família não consegue diagnosticar e você sofre desprezo e tudo mais. Então, toda uma história complexa que com certeza seria interessante. Uma perguntinha. Um romance tem aceitação no mercado de hoje? Até dá um exemplo aqui de um autor muito conhecido. Mas tem ou não tem? Tem, claro que tem. Tem espaço para todo mundo. O que acontece é que, com exceção dos best-sellers ou dos nomes já bem conhecidos, quem divulga e quem vende o livro é o próprio autor. Então, num primeiro momento, você vai vender ali para os seus contatos, para a sua bolha. É muito difícil você vender para quem não te conhece ou para quem nunca ouviu falar de você, mesmo que o livro seja incrível. Então, você tem que pensar primeiro assim, primeiro escreva para você, depois escreva para quem está próximo de você.
e depois a gente pensa nos próximos passos. Por isso que as pessoas procuram grandes editoras, de repente, para soltar livro, porque Então, ela vai divulgar, né? Mas as grandes editoras também não conseguem fazer o trabalho que o autor deve fazer, que é de se promover, de mostrar o seu trabalho, porque não adianta um ilustre desconhecido ser lançado por uma grande editora se ele for desconhecido. Porque a editora não consegue ter. Porque eu já entrevistei muitas pessoas que soltam livros, graças a Deus eu tive esse privilégio, e eu percebi que às vezes a editora marcava vários eventos e a pessoa tinha essa vivência também, eu achava isso incrível, né? Às vezes a pessoa não era realmente conhecida e tinha esse trabalho de divulgação, e tem muita gente boa que a gente não conhece. E tem que ser valorizado, com certeza. Com certeza. Cabe a divulgação pessoal, até hoje, né? Internet, as redes sociais são excelentes caminhos, né? E com certeza. Uma boa estratégia de marketing não precisa muito. Você já começa a ter bons resultados. O livro a gente fala que mesmo quando existe o investimento do autor para a publicação, normalmente no lançamento todo esse investimento já é recuperado com as vendas ali do lançamento. Então, é super viável, é muito tranquilo. Olha que dado legal, bacana. Depois a gente pode falar sobre aquele processo de criação, que geralmente a gente está escrevendo, mas muitas pessoas não têm tanta facilidade assim, né? Tem uma boa história, tem, né, algo interessante a se contar, mas não conseguem transferir para o papel. Sabia que tem técnica para isso? A Tati é expert. Depois se passa algumas dicas, tá bom? Claro, claro. Mas agora a gente fica por dentro da previsão do tempo junto com a Maíra Costa. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de muitas nuvens, chuvas periódicas e temperaturas mais baixas. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 17 graus. Já em Jacareí, a máxima é de 20 graus. Em Guaratinguetá e Areias, a máxima chega na casa dos 21 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, em São Sebastião e Ubatuba, as máximas chegam a 23 graus. Em Taubaté, a máxima prevista para hoje é de 21 graus, também com tempo repleto de nuvens e chuvas periódicas. A partir de amanhã, o tempo começa a melhorar e a máxima chega a 23 graus na quinta e sexta-feira, e o sol aparece entre poucas nuvens. Em São José dos Campos, a previsão hoje traz a máxima de 20 graus, tempo nebuloso e chuvas recorrentes. A partir de amanhã, o tempo também começa a apresentar uma melhora e a máxima prevista para quinta e sexta-feira é de 22 graus, com sol entre poucas nuvens. Obrigada, Maíra. Olha, compartilhar senha de streaming é um hábito bem comum, mas que está com os dias contados. Gente, pois é, os usuários estão reclamando tanto que o Procon entrou no caso. A rotina de assistir séries e filmes o Gustavo conhece bem. A dúvida é como vai ficar daqui pra frente. Aqui eu uso na minha televisão. Aí, de repente, estou em outro lugar, vou usar no meu celular, mas também sou eu que estou usando. Aí, vou ser cobrado também? Como é que funciona? Estou usando a minha conta, eu mesmo, na casa de uma outra pessoa. Então, não ficou muito explícito como que seria feito. A Netflix anunciou que as contas agora deverão ser usadas por uma única residência, com cobrança de taxa por ponto extra fora da casa do assinante. A ofensiva contra o compartilhamento de senhas surpreendeu. Em 2017, a própria empresa brincou com o assunto, dizendo que amor é compartilhar uma senha. O comunicado imediatamente gerou diversas dúvidas por parte dos usuários. Entre elas, como será feita a identificação do cliente regular, que em viagem, por exemplo, está utilizando a plataforma remotamente. O Procon, em diversos estados, notificou a Netflix a prestar esclarecimentos. Entre as irregularidades estão uma possível mudança unilateral de contrato em vigor e o risco de invasão de privacidade, no caso de rastreamento e monitoramento do usuário. Apurar as possíveis irregularidades, se assim houverem, ajudar a empresa a fazer uma comunicação precisa, clara, ostensiva, que não reste dúvidas para o consumidor. Isso é muito importante. Tá certo, né, gente? Eu sei que várias famílias como a minha vão ter que se reorganizar. Porque era muito comum, eles até tinham esses quadradinhos e todo mundo entendia que podia. E como a gente viu na matéria, eles até brincaram com isso uma vez, né? Que amar é compartilhar a senha, eu lembro disso. Então agora mudou, né? Acho que eles querem mais dinheiro. A Amazon, inclusive, fez uma brincadeira com eles, né? Fez uma brincadeira com eles, porque eles pegaram esse post antigo do Twitter, né, o amar é compartilhar a senha, e falaram, e aí, né? O amor não é eterno, gente. Assim, o amor acabou. Isso. O amor Já acabou. foi. Que péssimo. Vamos chamar a Alana? Já está aqui com a gente comentando a notícia e também vai passar 2 babados
Da web, Lana. Pois é, Águida. Bom, tem um jogador de futebol aí que está investindo em outra praia, viu? Ele que está nos noticiários atuais e às vezes em polêmicas, tá bombando nas redes sociais. Os principais tabloides internacionais estão questionando para qual time esse jogador vai. Mas eu te digo, nem o PSG, nem o United. O Neymar vai para o alto mar. Olha só. Mas como assim, Lana? Bom, o Neymar usou as redes sociais para anunciar que vai lançar o seu próprio cruzeiro. É o Ney em Alto Mar, que vai acontecer de 26 a 29 de dezembro deste ano. Então, de acordo com o Neymar, serão 3 dias e 3 noites de muita ousadia e alegria, repleto de atrações imperdíveis e shows inesquecíveis para os fãs. Eles dizem de todas as idades, mas a gente não sabe bem como é que vai funcionar isso. Os ingressos custam entre 4 e 6 mil reais e o navio vai sair de Santos com destino a Búzios, no Rio de Janeiro, que é conhecido com seu charme, né, belíssimas praias. O trajeto é padrão de cruzeiro, que tem, né, o padrão já desses artistas, de outros artistas, e o diferencial é a presença do menino Ney e a decoração toda personalizada. Se vai vingar essa empreitada é outro assunto, né? A gente já não sabe se vai vingar ou não. Vai. Sei lá, são estratégias de marketing, mas o que ele tem a ver com cruzeiro? Mas é que estão fazendo cruzeiro de todos os artistas, né? Sertanejo também faz. Agora eu quero saber se ele vai poder usar o celular nesse cruzeiro, porque toda festa dele ele proíbe de entrar com o celular. Ah, é, amigo? Porque vai saber o que acontece lá. Mas eu acho que daí ele vai deixar de vender, porque todo mundo vai querer postar alguma coisa. Certeza. Já dizem que são todas as cidades, eu acredito que não seja bem claro assim. Que não. Também acredito claro que não. Gente. Eles só foram só pra chamar atenção. É. Mas vai encher, tenho certeza. Inclusive as Maria Chuteira, né, gente? Vai que paga 4 mil e ganha, né? Vai lá, né, investir na vida. Né? Com certeza. Um investimento baixo até, inclusive, né, amigo? Vai ter um monte. Com certeza. Porque vão ter vários jogadores, várias pessoas famosas, né? Mas será que ele vai ficar? Assim, 100% não, ele vai ter no que ir. cruzeiro? Eu acho que ele não. Vai ter que ir, só que eu acho que ele não vai ficar perto das pessoas. Deve dar uma passadinha, mas deve eu não ter uma acredito área que ele VIP. fique. Com certeza muita tem uma área gente, VIP. né? Vai mais de, sei lá quantas, 4 mil pessoas. Fora os assim. amigos deles também são famosos, artistas que vão. Deve ter uma área VIP do navio. Ele vai fazer o convite pro povo, né? Com certeza. Enfim, aproveite. Vamos ver. Bom, tem outro assunto também que tá bombando nas redes sociais. É a ostentação da Virgínia Fonseca com Zé Felipe, hein? Quando a gente acha que terminou, vem mais. Lembra da história do avião? Acho que ela deu pro Zé Felipe de aniversário? Sim, né? Pelo visto, as prestações já terminaram, né? Porque eles não economizaram na festa de aniversário de 2 anos da filha mais velha, a Maria Alice. E no meio dessa riqueza toda, entre unicórnios e flores, algumas coisas chamaram a atenção do público. Teve perrengue chique nesse aniversário. O primeiro contratempo foi bem engraçado, foi na chegada da Maria Alice. Então foi na entrada triunfal dela, em cima de um pônei. Mas a estrelinha foi ofuscada pelo pônei que fez cocô por toda a parte quando eles estavam entrando no aniversário. E foi... Olha só, perrengue chique, né? E as imagens dos stories da Virgínia revelam tudo, né? Mas ela nem percebeu que ela estava hipnotizada na beleza da filha dela. Mas teve mais coisa, Águida. A filha caçula, a Maria Flor, fez xixi no vestido todo branco da Virgínia. É um vestido do Dolce & Gabbana que custa mais de 26 mil reais. E ela foi obrigada a trocar e voltou com um look mais simplesinho, né, no aniversário. Perrengue chique que fala, né, gente? Não, mas o pônei ali, né? Dando uma batizada na entrada. Então é pônei, gente. Que cheirinho bom, né? Imagina na festa ali, logo na entrada. Bem perto do bolo e tal, né? Gente, no meio dos convidados. Parece que ele gastou muito dinheiro na festa, né? Não, o que eles mais têm, né? Aí não sabe o que faz com foi o dinheiro. Foi bem comentada essa... Foi bem comentada ou foi? Foi bem comentada a festa, mas assim, os perrengues chamam mais atenção. Gente, ela e isso gera visualização, ela ganha mais seguidor e ela ganha mais fama. Ela tem o poder, mas ela estava um tanto queimada aí nas redes sociais pelas publis que ela fez e eram publis não reais, assim, muitos seguidores questionando, nossa, esse produto de joguinho, X essas coisas, ou Y, né? que não funciona e tudo mais. Então, assim, para os empresários, para muitos empresários, ela não tá tão, assim... Mas eu acho que foi legal porque desviou um pouco a atenção, que é isso que eles fazem. Eles criam um evento, ofusca, chama mais atenção e abafa outro caso, né? Isso. E o fato do pônei ter feito cocô ajudou muito, porque daí viralizou vídeo, mais ainda. Só para eu falar só um pouquinho, esse vídeo do YouTube que ela postou, que a gente mostrou para vocês, não tem nem 4 horas e já deu mais de 500 mil de visualizações. Então, realmente, ela tem um poder de convencimento, de atração das pessoas
que é absurdo e a gente tem que reconhecer também. Ah, eu não gosto, não reconheço não. Eu acho que ela tem que muita ela tem coisa poder? que ela se vende. Não, que ela tem poder, mas que ela vende no... Não gostar é outra coisa. Não gostar, cada um gosta. Não, mas você vender uma coisa que não é real também não é legal, né? Perde credibilidade. Mas acho que ela faz essas coisas pra mudar o foco. Realmente também, abafou. são porque estratégias. pra ajudar, indo, o Pony fez cocô, a filhinha fez xixi nela, então, tipo, isso viraliza. Porque a pessoa Mas isso quer foi sem ver, querer, né? isso foi sem querer. Não, totalmente sem querer, não foi forjado. Mas, de uma certa forma, abafou o outro lado, né? Sim. Legal, Lana. Polêmicas aqui. Bem Maria Fifi de novo, né, gente? Tem problema, pode voltar sempre assim. Sempre. Todo mundo Obrigada, gosta. viu? Imagina. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Vamos falar que está em teste no Brasil um tratamento revolucionário contra o câncer. E a gente já conta tudo pra vocês, não sai daí. Estamos de volta com esperança, gente. Mais de 75 pacientes serão selecionados para participar de um tratamento revolucionário contra o câncer que está em teste no Brasil. O mais interessante é que a terapia pode ser aplicada para outras doenças. Tem doenças que sabem enganar muito bem nosso sistema imunológico. O câncer é uma delas. Células tumorais passam despercebidas por mecanismos de defesa. Só que agora, com o avanço da ciência genética, somos capazes de programar células para enxergar e destruir os inimigos. Nós utilizamos as próprias células do paciente, as células que a gente sabe que podem combater o câncer, porém o câncer dribla essas células de uma forma que ele se esconde atrás dessas células. Então, nós armamos essas células do próprio paciente contra as células do câncer. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo essa nova técnica para combater leucemia e linfoma. 14 pacientes já participaram do estudo e mais 75 serão selecionados para mais uma etapa. Todos que fizeram o tratamento tiveram remissão de pelo menos 60% do câncer. Na próxima etapa do estudo, a modificação das células será feita por laboratórios do Instituto Butantan, na capital paulista, e da Universidade de São Paulo, no interior, em Ribeirão Preto. Se tudo der certo e os resultados continuarem promissores, o novo tratamento poderá estar disponível no SUS daqui a 2 anos. Em entrevista a José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, um dos coordenadores do estudo disse que a técnica tem potencial para enfrentar vários tipos de doenças. Hoje já tem estudos para lúpus, para artrite reumatoide, para outras doenças de fundo imunológico, né? E tem para doenças infecciosas também. Tem estudos acontecendo, por exemplo, em relação ao HIV. Com a nova técnica, Sérgio conseguiu vencer um linfoma resistente a quimioterapias. É muito difícil você não ver o amanhã. Você acordar e saber que está com problema, sabe? Não ter esperança. E agora tem esperança. Minha vida está normal como era antes, 100%. Estou bem. Ai, que ótimo, né? Que esse tratamento possa chegar a muitas e muitas pessoas o mais breve possível. Não é verdade, amigo? Com certeza, viu? Você já pensou em escrever um livro? A gente está conversando com a Tati Iaconelli, ela é especialista em publicação e edição de livros, e a gente ficou devendo para o pessoal de casa como tirar, então, a ideia do pensamento, da mente e colocar no papel, de maneira prática. Para quem tem a vontade, às vezes tem um pouco dessa dificuldade. Primeiro passo é estruturar o que você quer dizer, é saber o que você quer dizer, qual é a mensagem principal, para quem você está contando a sua história ou qual é o objetivo da sua história. É ajudar as outras pessoas, é divulgar o seu negócio, é divulgar o seu conhecimento, enfim. E depois você começa a quebrar em partes menores essa história toda. Para quê? Imagina que são os capítulos do livro, né? Porque aí você quebra em capítulos, em partes a sua história e vai desenvolvendo cada uma das partes, sem se preocupar nesse momento se está fazendo sentido, se as coisas estão se falando. Escreva, coloque para fora cada uma dessas partes, sem filtro, sem reserva, sem vergonha, do jeito que vier à sua cabeça. E aí, num segundo momento, que a gente vai organizar e dar sentido a todas essas partes. Eu acho que é a forma mais fácil de tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Ô, Tati, tem escritor que escreve todos os dias, como num trabalho mesmo, reserva um tempinho para escrever. Tem pessoas que não, que escrevem quando vem a inspiração. O que você aconselha? Eu acho que não, inspiração, se você realmente quer escrever, você não pode contar com a inspiração. Assim como
qualquer coisa que você quer fazer bem requer prática, né? Requer treino diário. Então não adianta escrever de vez em quando. Você precisa ali, mesmo que você não tenha o que escrever, senta, escreve uma carta, escreve um poema, escreve a letra de uma música, mas reserve aquele momento para escrever todos os dias, todos os dias. Só assim a sua escrita vai fluir, vai melhorar e você vai conseguir concluir o seu livro, o seu projeto, a sua história. Só para a gente encerrar, todos podem fazer isso, né? Acho que é legal a gente falar isso. Não existe, aquela pessoa tem um dom, um talento. Todos podem. Todos. Todas essas histórias que vocês mandaram aí, incríveis, nossa, cada uma sim vira um livro que com certeza vai servir como terapia até para quem está escrevendo, né? Para poder liberar essa história toda, normalmente são de desafios pesados, como para quem estiver lendo, que vai se inspirar, se espelhar e aprender com a sua história. Tati, muito obrigada, viu, pelas dicas de hoje. Muito a gente adorou. Eu também. Amanhã tem mais falando nisso com um novo convidado. Vamos dar uma olhada. Olá, pessoal. Quinta-feira, dia 1º de junho, é o Dia Mundial do Leite. E estaremos presentes no programa falando nisso, falando tudo sobre o leite, né? A necessidade do consumo, os tipos de leite, etc. Espero vocês lá. Um abraço. Que bacana. O seu Beni da Cooper será muito bem-vindo. A gente falar então desses benefícios para a nossa saúde também. E contamos muito com a sua companhia, viu? Deus abençoe sua tarde. Obrigado pela companhia. Fica com Deus. Tchau, grande beijo. A gente se vê amanhã.